E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar sobre filmes que se passam na Amazônia. Minha querida terra, pra quem não sabe, eu nasci em Belém do Pará, mas a minha vida foi toda ali por aquele espaço de igarapé, de rio, de praia. E assim, nascer na Amazônia é um troço muito doido, porque te dá uma visão de mundo única, né? Claro que cada um que nasce num lugar do mundo tem uma visão única. A gente costuma dizer que quem nasce lá já nasce contando história, assim, que é uma prática muito corriqueira de todo mundo que vive naquele espaço, que habita aquela região. E assim, tem várias histórias que os próprios brasileiros não conhecem, apesar da Amazônia estar em grande parte do território brasileiro. Mas bora falar um pouquinho do que é a Amazônia, tá, gente? Pra quem não sabe, a Amazônia ela se espalha por vários países, né? Principalmente os países do norte da América do Sul, como a Bolívia, o Peru, Venezuela, Colômbia, Guianas e por aí vai. E no Brasil, ela se espalha mais ou menos ali pela parte do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, fora os estados como Acre, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia e o próprio Amazonas. E vocês vão encontrar também alguns dados e algumas informações de que a Amazônia ela não é só aquela vegetação fechada que a gente conhece, né? Aquela floresta equatorial. Tem vários tipos de vegetação na Amazônia, tá? Assim como existem vários tipos de povos e vários tipos de paisagens lá também. Existe a Amazônia Atlântica, que é formada por praias, existe planícies, existe planaltos, serras, e no meio de tudo isso tem comunidades indígenas, tem povos da floresta, tem fazendas, tem cidades, ou seja, tem várias coisas lá que geralmente o pessoal não lembra que existe porque ficou bitolado em ficar vendo novela da Globo, ficou vendo filme ruim sobre a Amazônia e não sabe do que se trata, e isso não chega nem perto do que é a realidade da Amazônia hoje. E aí, para quem quer fazer uma sessão Amazônia, eu vou passar uma listinha aqui, tá? Só lembrando assim, que não existe melhores ou piores filmes. Eu tô dando uma lista de temática aqui, tá, gente? De repente vai vir um filme muito ruim aqui no meio, mas eu vou deixar vocês alertados quanto a isso. E se liga, porque vai ter spoiler. Floresta de Esmeraldas. Aqui eu vou começar com um filme de um diretor que eu adoro, que é o John Boorman, que fez Excalibur, que pra mim é um dos filmes sobre as lendas arturianas mais lindos que existe. Depois eu vou comentar sobre ele em outro episódio. Mas do que se trata Floresta de Esmeralda, gente? Era um filme que passava direto no SBT. Foi uma influência direta pra novela Uga Uga da Rede Globo. É, aquela novela lá com Cláudio Reis, que tinha uma qualidade de atuação igualada de Uma Porta. Pois é, eles realmente puxaram a história principal pra colocar na novela, que é justamente sobre um engenheiro, nesse caso, né, é um engenheiro dos Estados Unidos que está construindo uma usina hidrelétrica no meio da Amazônia e tem um filho sequestrado por uma comunidade indígena. E aí os anos se passam, o cara meio que enlouquece, mas ele não deixa de buscar sempre o filho dele. E ele acaba encontrando o filho dele vivendo entre os indígenas muitos anos depois. E tenta tirar ele da floresta, mas o garoto já cresceu, ele já pertence àquele lugar. Tanto que ele nem fala mais inglês direito, tipo, ele realmente se integrou à vida dos indígenas que criaram ele. E o filme é baseado numa história real que aconteceu no Peru, e ele conta com um elenco de apoio brasileiro bem legal, tipo o Gracindo Júnior, o Eduardo Conde e a nossa querida Dira Paz, que, se eu não me engano, foi o primeiro filme dela. E tem uma outra curiosidade, que o diretor, ele descreveu uma coisa que eu vivi muito na minha vida, que foi o clima das cidades, né? O clima equatorial que existe lá, que chovia todos os dias e era extremamente quente. Tanto que lá a gente costuma brincar, né, que quando você quer marcar alguma coisa com alguém, você pergunta, é antes ou depois da chuva? Pra gente saber o horário mais ou menos que a gente vai encontrar com a pessoa. Matinta. Falando da Dira Paz, né, que eu citei no filme anterior, tem um curta-metragem que foi dirigido pelo meu querido Fernando Zektovic. Ele escreveu também junto com o Adriano Barroso, que interpreta o protagonista dessa história, que é sobre um cara que ele se sente amaldiçoado por uma feiticeira da floresta. Pra quem não sabe, a Matinta é isso, tá? Ela é um paralelo com o que existe das lendas europeias, da bruxa da floresta, seria a Matinta no meio da Amazônia. Então ela é uma feiticeira que ela se transforma num grande pássaro negro e sai aterrorizando geral. E geralmente ela tem um chamado, que é um assovio. A gente ouve às vezes no meio da mata, e se você responder esse assovio, ela aparece na forma de uma senhora, de uma velha, no outro dia na sua casa, e você tem que entregar fumo pra ela, senão ela amaldiçoa você. E é uma lenda muito conhecida, acho que no Brasil, mas na Amazônia todo mundo sabe quem é a Matinta. Quando eu assisti esse filme, ele era muito vendido como um filme de terror, né? Ele tem um clima sombrio, tem um clima meio assustador, mas pra mim ele parece mais um filme de drama. Drama de um cara que sente uma culpa por algo que ele fez e ele não consegue se livrar disso.
E a Matinta ali, no caso, é a encarnação da culpa dele. Tanto que a personagem da Dira Paz, né, que é a Matinta, ela não fala com ninguém durante o filme, só com ele. Então é mais uma coisa metafórica que eu achei, né? Inclusive eu dividi isso com o Fernando, só que, enfim, é a leitura que a gente faz, cada um. Quando a gente entrega o filme pro mundo, as pessoas têm cada um sua leitura. O filme completo tá na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O Curandeiro das Selvas. Esse é aqueles filmes da década de 80, 90, que confunde o Brasil com outros países que falam espanhol. E nele, os personagens do Sean Connery e da Lorraine Bracco, nossa, tentam encontrar uma cura pro câncer. E eles encontram uma substância dentro de uma orquídea que só dá na Amazônia. Só que tá ocorrendo uma construção de uma estrada, e aí fazem meio que um paralelo com a Transamazônica sendo aberta, e vai passar justamente no local onde as orquídeas geralmente estão. E esse é aquele tipo de filme meio Salvador Branco, sabe? Que vem, que tenta encontrar uma cura pro câncer num lugar remoto, como se na Amazônia não tivesse institutos que fazem isso, né? Não existe a UFRA, não existe o Evandro Chagas, não existe a Fiocruz no Rio de Janeiro, mas é legal que ele mostra um pouquinho, né? Ele chama a atenção do que acontece na Amazônia, principalmente quando se fala em grandes projetos que aconteceram lá, onde criaram-se várias usinas hidrelétricas, abriram várias estradas. A Transamazônica foi um dos projetos que ocorreram e que tinham a intenção de levar esse tal desse progresso para lá. A questão, gente, não é a construção das coisas, e sim como elas são feitas. E toda vez que tentam levar esse progresso, não entra num plano social, não entra num plano de respeitar as comunidades que existiam lá, enfim, acaba fazendo merda atrás de merda. E isso foi no passado e isso acontece até hoje. Bem-vindo à Selva. Esse é o filme que o Dwayne The Rock Johnson e o Sean William Scott, que fez American Pie e agora desapareceu. É uma história que se passa no Brasil, mas teve 90% das filmagens feitas nos Estados Unidos. Isso porque os produtores, quando eles vieram fazer o que a gente chama de tech scout, né, que é procurar locação, no Brasil eles foram assaltados. E aí, tipo, eles ficaram muito putos e falaram, cara, não quero mais fazer o filme aqui, vamos fazer em outro lugar. E aí eles também fizeram uma coisa bem estereotipada, metendo exército miliciano no meio da selva, um bocado de brasileiro falando espanhol, nativo lutando uma luta que sabe Deus o que é. O fato, assim, é que esse filme é tão ruim, mas tão ruim que nem vale a pena falar a história dele. Aguirre, A Ira dos Deuses. Aí chegou aqui o filme dos malucos alemães, tá? Que é o Werner Herzog e o Klaus Kinski. Que, assim, é um dos filmes mais bacanas já feitos sobre a invasão espanhola nas Américas. E aí, se eu não me engano, o Bill Hader, né, aquele ator que fez Barry, ele dá um depoimento sobre o filme que ele fala que parece que mandaram uma câmera através do tempo até o século XVI e filmaram. De tão cru, de tão poderoso que é o filme em si, né? Tipo, parece que realmente foi construído de uma maneira a parecer que é naquela época. E ele conta a história real, né, do conquistador espanhol Dom Lope de Aguirre, que ele realizou uma busca pelo Eldorado, né? E para isso ele atravessou Peru, Brasil, Venezuela, na tentativa de chegar para encontrar esse mito que sempre se falou na Amazônia. E a história, assim, é sobre crueldade e loucura, né? Que é a maioria das histórias dos conquistadores europeus que vieram para a América. O Aguirre, ele foi responsável por um motim, ele tomou conta da expedição, e quanto mais eles adentravam na selva, mais eles iam ficando loucos, mais a coisa ia desgringolando totalmente. E isso não ficou só na ficção, não. No set de filmagem, a coisa tá ficando doida também, porque o Klaus Kinski, cara, tipo assim, ele, como é que eu vou dizer? Ele é louco, simples, é isso. Não tem outra palavra pra dizer. Ele é um Marlon Brando, mas o Marlon Brando ele não era perigoso. O Klaus Kinski não, ele era perigoso. Tem um depoimento de um dos atores que participaram, né, nos figurantes, em que ele fala que tem uma cena em que o Aguirre ele fica com raiva lá porque os soldados estão pegando comida de um determinado local. E ele chega com uma espada e bate nos soldados. A espada era de verdade. E o Klaus Kinski bateu com a espada na cabeça de um dos atores. Se o cara não tivesse com um capacete de ferro, ele teria abrido uma brecha na cabeça do cara ali. Trabalhar com Kinski era sinônimo de ver um ator muito bom em ação. Ele era realmente muito bom. Mas também era ter que aguentar abuso, violência, loucura. Então, tipo, não era todo mundo que aguentava trabalhar com ele, né? E quem tentava minimamente parar ele era o Werner Herzog, que era outro doido, né? Então, como a gente costuma dizer, remédio doido é doido e meio.
E aí, pra falar um pouquinho mais sobre esse relacionamento, tem um outro filme que os dois repetiram a dose, né? Porque o Werner Herzog, ele sempre foi apaixonado pela Amazônia, ele achava incrível filmar na selva. E aí, posteriormente, eles fizeram Fitzcarraldo, meu Deus, que nome. Que é a história do Brian Sweeney Fitzgerald, né? Que era um empreendedor que tentou investir em várias coisas na Amazônia e ele faliu todas. E uma das empreitadas dele, como ele era um admirador de um tenor italiano, ele quis levar uma ópera flutuante para a floresta. Isso se passa bem na época da Belle Époque, na Amazônia, quando ocorria ainda o comércio de borracha e existia muita gente rica lá e muita gente investindo na Amazônia. Daí, quando eu vi esse filme há muito tempo atrás, junto com meu irmão, a gente ficou impressionado com a cena do barco, né? Que eles atravessam com o barco pela floresta, não é no rio. Eles vão levando o barco, né? Transpondo ele pela floresta, cara, e é incrível, assim, parecia efeito visual, mas na verdade eles fizeram aquilo de verdade. E ali com muita mão de obra mal paga, né, das próprias comunidades que existiam ali na floresta, que estavam próximas do set de filmagem, e também repetindo a dose que existia na ficção, né, que o personagem ele escravizou os indígenas para fazer esse transporte desse navio através da floresta. E num dos behind the scenes, né, mostra a briga que o Klaus Kinski teve com o diretor de fotografia. E assim, quase que os caras vão para as vias de fato, porque ninguém tava se entendendo ali. E assim, cara, vamos lá. Se eu não me engano, foi em Cobra Verde, ou não sei se foi nesse, em que o Klaus Kinski ameaçou o Werner Herzog de morte. Na cara dele, assim. E o Herzog ameaçou ele de morte também. Ou seja, tava todo mundo ali querendo se matar. E assim, mano, eu já filmei dentro da floresta, tá? E, tipo, é um troço realmente muito difícil. Vídeo Francis Ford Coppola, que quase enlouqueceu fazendo Apocalipse Now, porque é difícil. É uma mata fechada, você tem que abrir uma picada, tem que carregar equipamento, tem alocação, tem tudo uma cagada pra você conseguir fazer uma cena direito dentro da floresta. Fora mosquito, calor, cara, é um troço surreal, assim. Então imagina você tendo que ter toda essa dificuldade pra filmar e um cara da equipe ainda tá lá, endoidecendo a galera toda. É pra querer matar um mesmo, assim. Mas esses dois filmes são clássicos, tá? A despeito da produção, a despeito do Klaus Kinski, eles são clássicos, assim, vale a pena assistir eles. Bye Bye Brasil. Esse é um filme do Cacá Diegues, que assim, não se passa totalmente na Amazônia, mas a parte final dele, eles chegam na Amazônia, né? Fala sobre um grupo de artistas mambembe que vai atravessando o Brasil, né? Se apresentando. Inclusive, a filha do Fábio Júnior, né? Do personagem, quando nasce, eles chamam ela de Altamira, né? E Altamira é uma das cidades do sul do Pará. E assim, é um dos meus filmes nacionais favoritos, assim, porque aparece a minha cidade natal, que é Belém, e tem uma das cenas mais engraçadas, que é quando o personagem do José Wilker vai perguntar onde fica a zona da cidade, né? Que a galera não entende que tipo de gíria é essa, que é zona, que é zona. Na verdade, ele tá procurando um prostíbulo. E essa cena desse tal prostíbulo, na verdade, é uma casa de shows, né? Que existia lá em Belém, que era o Palácio dos Bares, e que durante as filmagens, ela pegou fogo. E isso saiu em notícia na época, o desespero geral que aconteceu com o Fábio Júnior cortando o pé, a Beth Faria gritando no meio da praça, e o José Wilker se jogando na Baía do Guajará pra tentar não morrer ali no meio daquele incêndio. E esse é um dos filmes nacionais que mais ficou na minha memória, assim, no meu coração. Vale muito a pena assistir. Z, A Cidade Perdida. Vocês sabem o Indiana Jones? Ele foi baseado numa pessoa real. Foi no coronel Percy Fawcett, que ele era um explorador inglês que veio pra Amazônia pra tentar descobrir uma cidade perdida. De novo, mais ou menos, a mesma história do Eldorado, né? Que todo mundo queria provar que tinha um Eldorado ali no meio. E se eu não me engano, recentemente parece que foi descoberta uma comunicação entre comunidades, entre cidades muito antigas na Amazônia. E assim, gente, quer dizer que tinha uma cidade de ouro lá? Não, nem tem Ratanabá, não tem nada disso lá. Pelo amor de Deus, parem com isso. É que ninguém bota fé que os próprios indígenas sempre tiveram, sempre foram muito, muito mesmo avançados. Porque quando era para construir castelo na Inglaterra, o Paternon na Grécia, é homem, mas pirâmide no Egito e pirâmide na América é alienígena, né? E durante as incursões dele na Amazônia, né, que foi mais ou menos ali pela parte do Mato Grosso, Bolívia, quase assim o sul da Amazônia, digamos assim, ele veio descobrir que os indígenas tinham plantações de mandioca, que eles mantinham agriculturas muito, muito tecnologicamente modernas, e assim, cara, não era novidade nenhuma isso, tá? Qualquer povo fazia isso. Mas pra eles ficavam fascinados, nossa, eles estão fazendo agricultura no meio da floresta e blá 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 blá.
E um dos detalhes desse filme é que ele tem um ator lá, um coadjuvante, que eu passei a dar muito valor nele, né? Que é o nosso queridinho Robert Pattinson. Sim, ele que fez o Batman, fez Crepúsculo, e ele tá irreconhecível nesse filme. Eu só fui me tocar que era ele, assim, lá pelo meio do filme, depois que eu olhei de novo o post e digo, olha quem tá no filme. Eu não tinha reconhecido o cara até agora. Ele é muito bom ator, aquele bicho. E assim, esse filme ele não foi muito memorável, não é um filme ruim, gente, mas assim, na época ele não foi muito memorado, não sei se passou hype de filmes de explorador ou algo do tipo, mas ele tem um elenco de peso, assim, né, que é tem o Robert Pattinson, tem o Tom Holland também, mas assim, continua sendo um filme muito bom sobre essa obsessão, né, que os europeus tinham na Amazônia, e ainda tem, pelo visto, né, dada as mineradoras que estão lá, mas essa coisa da fantasia, né, de fantasiar sobre a Amazônia, isso nunca saiu da cabeça deles. E é muito engraçado que os próprios brasileiros também não têm noção disso, né? Tanto que sempre a gente ouvia piadinhas, né? Poxa, vocês montam em jacaré lá na Amazônia? Não, mas a polícia militar monta em búfalos lá no Marajó, tá? E hoje em dia eu me limito apenas a dar informação. Eu já não me ofendo mais, eu já não bato cabeça com isso. Eu apenas dou a informação e digo, visitem, vão conhecer. Porque pra gastar uma grana pra atravessar pra ir pra Paris, todo mundo tem, né? Mas, porra, pra conhecer seu próprio país, cadê a grana? E assim, o Percy fez várias incursões, né? Ele voltou e teve que voltar pra lutar na Primeira Guerra Mundial, depois ele voltou de novo pra Amazônia, e nessas incursões, infelizmente, assim, ele nunca achou a tal da cidade, e muito menos ele foi visto de novo. Ele e o filho dele entraram na floresta e nunca mais foram vistos. E isso nos leva a uma conexão que tem no próximo filme que eu vou falar, Xingu. Esse é um outro filme nacional que eu dou muito valor, que ele tem uma trilha sonora maravilhosa feita pelo Beto Vilares. E o filme basicamente conta a história dos irmãos Vilas Boas, né? Que são os sertanistas que adentraram principalmente aquela parte do Mato Grosso, sul do Pará. E isso era uma política governamental chamada Marcha para o Oeste, né? Para ocupar esse espaço que não estava desocupado, né? Tinham várias comunidades indígenas vivendo lá, mas queria ser ocupado pelo homem branco. E aí o filme trata principalmente dessa jornada, dessa expedição dos irmãos, que aos poucos vão descobrindo essas comunidades, eles tentam entrar em contato, eles tentam, no fundo, aprender com os indígenas e não levar a tal da civilização. E isso tornou eles mais protetores dos indígenas do que qualquer outra coisa. Tanto que depois foi feito o Parque Nacional do Xingu, que é justamente para fazer essa proteção de grande parte dos povos indígenas que foram ou deslocados, ou tiveram suas terras retiradas, foram jogados para outro lugar, principalmente quando começou também a construção da Transamazônica. E assim, no fundo é um filme triste, porque fica mostrando esse processo de desapropriação das comunidades. Às vezes, sabe, comunidades que eram até inimigas tiveram que viver juntas e eles tiveram que criar esse sentimento, esse espírito de união entre os indígenas contra o homem branco, né? Que infelizmente estava ali passando por cima das terras deles. E é muito engraçado como eu falei ainda agora, esse progresso sempre tinha uma intenção de levar civilização para lugares que não tinham civilização. Já existia civilização, gente. Não tinha por que levar outro tipo de civilização para lá. E ao invés de ocorrer aprendizados com as comunidades que existiam lá, houve uma imposição de uma outra cultura lá em cima. Eu sei disso porque eu já viajei por vários lugares da Amazônia em que totalmente derrubaram a floresta e impuseram outro tipo de cultura agrícola, impuseram outro tipo de cultura humana. Pessoas que não eram daquele lugar migraram para lá e impuseram até mesmo aos seus costumes naquele lugar, desaparecendo com o que havia lá antes. E aí eu lembrei que eu fui para um evento em que o diretor, o Karl Hamburger, né? Sim, o Karl Hamburger, que fez Castelo Rá-Tim-Bum, e ele dirigiu esse filme. A mediadora fez uma pergunta para ele sobre a questão dos indígenas no Brasil e ele simplesmente respondeu: no Brasil ninguém gosta de índio. E aí a mediadora ficou assim, sabe, meio chocada com a resposta, tentou dar uma aliviada, mas ele respondeu veementemente de novo: não, o que eu falei é que no Brasil ninguém gosta de índio. Se vocês pararem pra pensar, isso foi uma cultura fomentada, até na gente mesmo que mora lá no norte, né? De ser chamado de índio seria algo ofensivo, algo ruim. A maioria das pessoas do norte tem sangue indígena e eu não sei por que a gente tinha essa massificação de apagar totalmente com a cultura que a gente pertencia. Então a gente foi muito ensinado a gostar de tudo que vinha de fora, tudo que vinha de uma cultura estadunidense, tudo que vinha do sudeste, e a gente não conseguia às vezes enxergar a riqueza cultural que a gente mesmo tinha lá. Hoje em dia, parece que o pessoal se tocou e, assim, tá acontecendo um enriquecimento da nossa cultura do norte, o que é maravilhoso, assim. E tá lá a galera batendo no peito pra dizer, vai apagar a
que te pariu. A gente existe, a gente vai ficar aqui e a gente vai continuar. Mas o que esse filme tem a ver com o anterior? Foi o seguinte, o Fawcett, quando ele desapareceu mais ou menos ali pela parte do Mato Grosso, né? E aí foi encontrado uma ossada posteriormente por um dos irmãos Vilas Boas, que seria do Coronel Fawcett. Só que, depois de algumas análises, descobriram que aquele ali não era a ossada do Coronel. Pra mim, Xingu é um dos filmes nacionais mais legais que tem, vale a pena ver, pra saber um pouquinho da história, né? Claro que é uma visão romantizada, tem muita ficção ali, tem muita coisa, mas dá um alertinha pra gente entender um pouco como foi esse processo de expansão das nossas fronteiras e o que é que aconteceu na Amazônia e acontece até hoje. O Reflexo do Lago. Agora eu vou puxar a sardinha, né? Por que não? Esse aí é mais um filme do meu querido Fernando Sektovic, com a direção de fotografia do Thiago Pelage, né? Maravilhosa. E tem um dedinho meu também, porque eu fui a segunda unidade de câmera e fotografia still desse filme. Lembra que eu falei que eu já tinha filmado na floresta? Pois é. E não foi só esse, né? Quem faz audiovisual na Amazônia sempre tá com o pé no mato, assim. E o filme é um documentário sobre os povos que vivem nas ilhas, né? No arquipélago que se formou no lago de Tucuruí, depois que a usina foi construída. Então eles fizeram a barragem, criou-se um lago imenso lá, com várias ilhas que antes eram morros, e o povo que vive lá não tem energia elétrica. E essa é a ironia da coisa. Eles moram do lado de uma usina hidrelétrica e eles não têm luz. Daí o Fernando, junto com uma equipe, né, que eu faço uma pontinha de ator, né, olha lá eu aparecendo, eu ali, ó. Ele vai atrás dessas histórias e ele vai em busca de saber por que que aquilo tá acontecendo. E isso é um reflexo não somente do que acontece lá, mas do que acontece em várias partes da Amazônia. E o filme ele é bem inspirado na obra de uma fotógrafa chamada Paula Sampaio, que fez um projeto chamado Lago do Esquecimento, em que ela foi lá e fotografou o cemitério de árvores que existem lá no meio do lago. E a gente sempre tem que lembrar aqui que o norte do Brasil sempre foi uma coisa misteriosa, pelo menos para os brasileiros. E tem gente que nem se toca da própria história do país, né? Tem muita gente aí gritando sobre Brasil, sobre pátria, sobre isso, sobre aquilo. Vocês sabiam que quando o Brasil se tornou independente, o norte do Brasil só foi reconhecer a independência um ano depois? Vocês sabiam que o Grão-Pará, né, que hoje é o Amapá, o Pará, o Amazonas, foi por um bom tempo uma província independente do Brasil por causa da cabanagem? Vocês sabiam que a França e o Brasil entraram em confronto pelo território do Amapá e que as tropas brasileiras expulsaram as tropas francesas? Eu não tô falando do século XVI não, mas sabe por que vocês não sabem isso? Porque não é importante pra vocês. Quem liga? De novo, o Brasil são 4 países dentro de um, e o Norte é um dos países mais fantásticos que existe e que vocês precisam conhecer. Eu vim aqui nos 45 do segundo tempo, porque eu tinha esquecido de um filme, enquanto eu tava fazendo edição, que é Cabana, da Adriana de Faria, que é um filme sobre a cabanagem. E assim, se a gente procurar, são poucos, raros, ou talvez nenhum filme sobre a cabanagem, e ainda mais a cabanagem vista pelo olhar de mulheres. Então é um filme de extrema importância, que foi uma das coisas que eu falei pra própria Adriana, que é, cara, é o primeiro filme sobre a cabanagem vista sob o olhar das mulheres, e isso é fantástico. É um curta-metragem que eu acho que ainda não tá no streaming, mas ele tá passando em vários festivais ao redor do Brasil. Se vocês curtirem ir pra festival, se vocês curtirem tá em festival e vocês acharem ele, por favor, não deixem de assistir. E abram pesquisa de vocês aí e procurem um pouquinho mais sobre a cabanagem, que foi um dos movimentos mais importantes que teve no Brasil. E aqui agora vai algumas menções honrosas ou desonrosas. Vou começar pelo Abraço da Serpente, do Ciro Guerra, que foi o primeiro filme colombiano a ser indicado ao Oscar. Esse filme tem uma fotografia maravilhosa, só que eu não consegui terminar de vê-lo. Então, se vocês assistirem, podem comentar aí embaixo. Quando eu terminar de assistir, eu também faço meu comentário. Canibal Holocaust. Meu Deus do céu. Esse filme, ele foi um precursor do que viria a ser o formato de filme que é A Bruxa de Blair. Cara lá, um acadêmico, que ele encontra um rolo de filmes de uma galera que fez uma incursão na Amazônia, né? Um bando de gente branca que entrou na Amazônia lá pra fazer sabe Deus lá o quê. E eles tocaram terror com as comunidades indígenas. E depois, uma das tribos, né? Uma das comunidades, fez eles de reféns e canibalizou todo mundo. Ou seja, é um dos filmes que cria esse tipo de estereótipo que, cara, isso não existe mais. E se existe, vai acabar rapidinho. Não existe mais comunidades ou territórios indígenas que cometem canibalismo. Vocês querem ver algo sobre canibalismo? Tá no Netflix agora. E eu vou contar logo um spoiler pra vocês. Foi gente branca que cometeu esse ato. E aí tem outros filmes também que tem, mas não tive oportunidade de ver, tipo O Salário do Medo, né? E tem uns filmes bem antigos também que se passam na Amazônia, com certeza de produtores e diretores que nunca estiveram na Amazônia, mas aqui fica essa listinha para vocês saberem um pouco mais ou despertar um pouquinho mais a curiosidade de vocês para conhecer essa região, né, tão linda no nosso país, tão legal, de onde eu venho, que eu sou extremamente feliz de ter nascido lá. E com certeza teve alguém que deve ter lembrado de Anaconda. Meu querido, não me pede para comentar esse filme, senão vou mandar alguém tomar no cu.